Olá! Agora que a gente estudou uma linguagem imperativa completa com atribuição, sequência de comandos, ifs e loops, vamos adicionar uma construção mais moderna nessa linguagem. Hoje a gente vai ver como adicionar tratamento de exceções. Vamos dar uma olhada nisso. Então, só para lembrar a respeito de tratamento de exceções, né? Tratamento de exceções é uma maneira de lidar com erros em linguagens de programação. Quando a gente usa tratamento de exceções, a gente tem dois comandos, né? Um é o comando throw, que ele serve para gerar uma exceção, significando que algum erro aconteceu no meu programa. E a gente também tem o bloco try catch, que ele serve para tratar as exceções, né? Vamos dar uma olhada nesses comandos. O comando throw, então, ele gera uma exceção interrompendo a execução do meu programa. Ele serve para sinalizar que um erro aconteceu. Aqui tem um exemplo bem simples para mostrar o que acontece quando a gente usa o comando throw. Então eu tenho uma atribuição, x recebe 1, e eu tenho o comando throw aqui. O que o comando throw faz? Ele interrompe a execução sinalizando um erro. Então isso significa que essa segunda atribuição aqui nunca vai ser executada. Então se eu começar a executar esse programa numa memória onde o x contém 0, esse programa ele vai terminar numa memória onde o x contém 1, né? Quer dizer, essa última atribuição, x recebe 2, aqui ela nunca é executada. Bom, mas não adianta só eu gerar erros, né? Eu tenho que ter uma maneira de tratar esses erros, de consertar esses erros. Para isso a gente usa o comando try-catch. O comando try-catch ele tem dois blocos, o bloco try e o bloco catch. O bloco try ele serve para tentar executar um trecho de código que pode gerar uma exceção. Então, caso ocorra uma exceção nesse bloco try, ele vai interromper a execução e vai pular para o bloco catch e vai executar o bloco catch. O objetivo desse bloco catch, então, é tratar a exceção, ou seja, consertar o erro que aconteceu no bloco try. Então, o bloco try, eu vou ter aqui dentro do bloco try, eu vou ter o código que pode gerar uma exceção. E caso ocorra uma exceção nesse bloco try, então eu vou executar o bloco catch. E o bloco catch aqui, ele vai ter um trecho de código para consertar o erro. Caso não ocorra um erro no bloco try, o bloco catch nunca vai ser executado. Então vamos dar uma olhada num exemplo bem simples, né? Na verdade não tem nenhum erro aqui que eu estou consertando, mas esse exemplo simples aqui ele mostra o funcionamento do bloco try and catch. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou começar a executar o bloco try, vou executar o x recebe 1, e aqui eu tenho uma exceção, né? Isso significa que eu vou interromper a minha execução nesse ponto, nunca vou executar esse x recebe 2, e nesse ponto eu vou pular então para o bloco catch e vou executar essa atribuição que está aqui. Então isso significa que esse programa aqui, se eu começar a executar ele numa memória onde o x contém 0 e o y contém 0, ele vai terminar numa memória onde o x contém 1 e o y contém 10. Vamos dar uma olhada então na semântica big step desses comandos, começando pelo comando throw. Antes, né, qualquer programa P que eu executasse com a semântica big step, ele sempre terminava com skip e possivelmente uma nova memória. Agora, quando eu adiciono o comando throw, um programa P qualquer, ele pode terminar em duas coisas, né, que eu estou representando por esse F, onde o F pode ser o skip, significando que o meu programa teve uma execução normal, ou caso ocorreu uma exceção, eu tratei essa exceção, ou ele pode terminar, o programa pode terminar em throw, significando que ocorreu uma exceção e que ela não foi tratada.
Vamos dar uma olhada então na semântica do comando throw. Então eu vou adicionar lá na sintaxe da minha linguagem esse comando throw. A primeira regra é a regra do throw, né? Supondo que o meu programa é simplesmente um throw, bom, o meu programa então vai terminar com um throw, significando que ocorreu um erro, né? E que não foi tratado. E, bom, não ocorre nenhuma modificação da memória daqui para cá. Mas a jogada do comando throw é que ele interrompe a sequência de comandos, né? Dessa forma, eu preciso então modificar a minha sequência de comandos. Vamos dar uma olhada nisso, né? Então, agora que eu tenho o comando throw, eu vou ter duas regras para a sequência de comandos. Vamos dar uma olhada nelas. Então, caso eu tenha uma sequência de comandos C1 seguida de C2, eu tento executar o C1, né? E caso a execução do C1 me retorne throw, então eu não posso executar C2 porque ocorreu essa exceção, né? Então eu vou retornar throw sigma linha e nunca vou executar o meu C2. Mas a gente tem também a regra sec2, né? O que essa regra sec2 me diz? Então eu tenho a sequência C1, C2, executei C1, C1 executou normalmente, retornando skip sigma linha. Bom, então agora eu tenho que executar C2. Quando eu executar C2, podem acontecer duas coisas, né? O C2 ele pode retornar skip, significando que C2 executou normalmente, daí nesse caso a sequência de comandos tem que retornar skip. Mas a execução desse C2 também pode gerar uma exceção. Nesse caso ele vai retornar throw e eu vou ter que retornar throw aqui embaixo. Para evitar fazer duas regras, né, uma para cada um desses casos, eu usei a letra F, significando skip ou throw, né? Então, o que C2 retornar aqui vai ser o que eu vou retornar aqui embaixo. Então, se esse F for skip, eu vou estar retornando skip aqui, e se esse F for throw, eu vou estar retornando throw aqui embaixo. Vamos dar uma olhada num exemplo, então. Então, eu tenho essa sequência de comandos, x recebe 10, throw, e x recebe 2. Isso significa que esse x recebe 2 nunca vai ser executado. Como isso é uma sequência de comandos, eu vou aplicar a regra de sequência de comandos, subir o primeiro comando, x recebe 10, é uma atribuição, eu preciso avaliar a expressão da atribuição é um número 10, 10 avalia para 10 por causa da regra num, e eu retorno skip com a memória modificada, né, com o x contendo 10. Bom, como o comando C1 aqui não gerou uma exceção, né? A regra da sequência que eu estou executando é o sec2, certo? Então eu continuo com a minha sequência segue com o throw x recebe 2. É uma sequência, então eu subo o primeiro comando é throw avalia para throw, certo? Pela regra throw. E eu tenho que retornar o throw aqui embaixo na minha sequência e não... como o primeiro comando dessa sequência retornou throw, a regra que eu estou aplicando aqui é a sec1, né? Isso significa o quê? Que eu nunca vou executar o segundo comando e vou retornar throw aqui embaixo. Por causa da regra sec2, né? Que é aquele F, né? O F é throw, eu retorno throw aqui embaixo. Vamos dar uma olhada então no como fica a semântica do bloco try and catch, né? Então eu adicionei agora na sintaxe da minha linguagem o bloco try, que tem um comando aqui, e o bloco catch, que também tem comandos aqui, né? Que possivelmente vão ser sequência de comandos. Então a regra TC1, que é do try catch 1, ela me diz o seguinte, né? Caso eu tenha um bloco try and catch, eu tenho que executar o try. Se o bloco do try, o comando do try, executar normalmente, né? Então eu simplesmente retorno o que saiu da execução desse comando e nunca entro no bloco
no bloco cat, nunca executo C2. A regra TC2 é o caso do bloco try gerar uma exceção, né? Então, é um try and catch, eu começo a executar o bloco try, e nesse caso, o bloco try gerou uma exceção. Bom, se ele gerou uma exceção, então eu tenho que executar C2, que é o bloco catch. Notem que agora o bloco catch ele também pode gerar uma exceção. Mas, por exemplo, se o bloco catch, o C2, retornar skip, então eu retorno skip aqui embaixo. Se o bloco catch, o C2, retornar throw, então eu vou retornar throw aqui embaixo. Então, para isso, eu estou usando aquela letrinha F para representar isso, né? Se o F for skip, vai sair skip aqui embaixo, e se o F for throw, vai sair o throw aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver um exemplo agora usando o bloco try and catch, né? Então o programa que eu tenho aqui, ó, ele é um bloco try and catch, que eu tô aqui, ó, executando no bloco try aquele mesmo exemplo que a gente fez antes com o throw. Ou seja, é um exemplo que gera uma exceção, e daí nesse caso eu vou ter que executar o bloco catch, certo? Então eu aplico a regra do try and catch, isso me manda executar o bloco try, e o bloco try é aquele mesmo bloco que a gente executou antes no exemplo do throw, né? Então é uma sequência de comandos, eu executo o primeiro comando, x recebe 10 é uma atribuição, então eu preciso avaliar a expressão é o número 10, 10 avalia para 10 por causa da regra num, e eu retorno então o skip com a memória modificada para o x conter 10. Então eu sigo a minha sequência de comandos, executando a segunda parte, certo? E agora começa com um throw, né? Então eu subo o throw executa para throw por causa da regra throw. E aqui então eu tenho que aplicar aquela regra sec1, que não vai executar o segundo comando, simplesmente vai retornar throw aqui embaixo. Então isso significa que o bloco try retornou throw, certo? Então a regra que eu estou aplicando é a try and catch 2, que me obriga a executar o bloco catch, certo? O bloco catch está aqui no outro slide. O bloco catch, né? Então é simplesmente aquela atribuição, x recebe 3 naquela memória sigma linha, é uma atribuição. Então eu avalio a expressão, 3 avalia para 3 por causa da regra num, e então eu vou ter a memória sigma f aqui, onde o x contém 3, que é o que eu estou retornando aqui embaixo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima e um abraço.